Sei exatamente o que eu preciso fazer, mas não faço. Você sabe que para estudar para aquela prova importante, você precisa pegar o notebook, ligar, acessar a plataforma, dar o play lá na aula, mas simplesmente trava na hora de realizar. Você vai lá para o feed, fica rolando, fica vendo séries, fazendo qualquer outra coisa, menos aquilo que era importante para você. E isso acontece não só com assistir uma aula, ler um livro, mas ir treinar, fazer a dieta, fazer um relatório, iniciar um projeto ou qualquer outra atividade. Se você se identificou aqui com essa situação, então esse vídeo é para você. Porque eu vou te explicar aqui a razão científica do porquê nós agimos dessa maneira. Por que nós ficamos adiando aquilo que é importante, que nós deveríamos de estar fazendo. E eu vou compartilhar também uma regra que tem ajudado muitas mulheres a parar de adiar aquilo que é importante. Porque enquanto nós ficamos adiando as nossas tarefas, isso vai abalando a nossa confiança. E quanto mais a nossa confiança enfraquece, mais nós procrastinamos. Então é necessário quebrar esse ciclo e começar a realizar. E se você ainda não me conhece, prazer, eu me chamo Cristiane. E a minha missão por aqui é realmente te ajudar a tirar os seus sonhos do papel, a construir a sua confiança e você parar de procrastinar os seus sonhos. E além de todos os conteúdos que eu compartilho aqui no YouTube, no Instagram, eu tenho também um grupo exclusivo no WhatsApp, onde eu compartilho várias coisas também, inclusive um aulão completo sobre como vencer a procrastinação. E se você ainda não faz parte desse grupo, o link dele está aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário. Então, depois de assistir esse vídeo aqui, você pode estar entrando lá no grupo e aproveitar os conteúdos que eu compartilho por lá. E eu já tive uma lista interminável de tarefas. Sabe aquela lista? Deixa eu pegar aqui um rascunhozinho, né? Que tu tem um lado, o outro lado. Era quase um livro de tantas tarefas que eu tinha. E quanto mais eu tentava realizar essas tarefas, mais a minha lista crescia. Isso vai afetando, né, várias áreas da nossa vida, pessoal, profissional, relacionamentos, vai virando aquela bagunça, aquela confusão. E não é porque falta força de vontade que você não realiza, não é porque você é preguiçosa ou porque você não tem a capacidade de fazer aquelas tarefas. O problema, ele está em outro lugar. E quando você entende onde está a raiz do problema, você tem a possibilidade de lidar de uma maneira diferente com os seus objetivos. Você já percebeu que você está ali pronta para começar algo, né? Seja o treino, seja a leitura do livro, a aula, mas quando vê num piscar de olhos, você se distraiu com outra coisa. Você foi para o feed, foi assistir uma série, foi fazer qualquer outra atividade aí, fazer a faxina, organizar uma gaveta, organizar a estante de livros, e assim você vai se distraindo. Percebeu já que isso acontece contigo? Se isso acontece contigo, deixa um like aqui no vídeo para mim saber que você se identificou. Lembra que nós temos um combinado aqui? Toda vez que você se identifica aqui com o vídeo, você já aproveita, deixa um like aí para mim saber. E eu quero te explicar o porquê que nós agimos assim. Porque nós fugimos das tarefas, nos distraímos com coisas que não são importantes. Isso acontece porque o nosso cérebro, ele foi configurado para sobreviver. E para sobreviver, ele precisa poupar energia ao máximo. Isso acontecia principalmente naquela época que nós precisávamos caçar para se alimentar, que precisávamos fugir de predadores, esse tipo de coisas lá muitos e muitos anos atrás. Só que o nosso cérebro, ele não entendeu que hoje as coisas são diferentes. Com 2, 3 cliques, você recebe comida em casa. Nós temos uma facilidade muito grande com as coisas no nosso dia a dia. A gente não gasta mais a nossa energia com esse tipo de atividades, buscando alimento, fugindo de predadores. Só que ele continua poupando essa energia.
Então, aquela época fazia sentido poupar energia de tarefas ali que eram desgastantes, seja energia física ou mental. Então, hoje nós não precisaríamos mais estar poupando tanta energia assim, só que o nosso cérebro continua identificando as tarefas que nós temos no nosso dia a dia como difíceis, desafiadoras, que vão gastar a nossa energia. Seja essa atividade ali, deixa eu pegar aqui até um livro, ó. Ler um livro, ele vai olhar, nossa, se eu ficar aqui 1 hora, isso vai cansar. E cansa mesmo ficar lendo 1 hora. Assistir 1 hora de aula, cansa, com certeza. Se eu for para o treino, isso vai cansar, vai gastar a minha energia. Então ele liga um alerta no cérebro para adiar aquela tarefa. E aí é por isso que justamente você está pronta para começar, mas você se distrai com outra atividade. Você foge, você encontra desculpas ali que na maioria das vezes parecem bem convincentes. Você está muito cansada, é melhor deixar para outro dia. Daqui 2 horas você precisa ir no mercado, então não adianta começar a assistir a aula agora. E assim você vai se convencendo que é melhor deixar para depois. Só que, na verdade, essas desculpas ele traz ali como uma forma de estar te protegendo de possíveis ameaças que ele está interpretando. Só que não são ameaças realmente reais que vão acabar com a sua energia. Elas vão sim gastar um pouco da sua energia, você vai acabar cansando de ler ali 1 hora o livro, mas isso não quer dizer que você não possa encarar essas tarefas. Só que o que o nosso cérebro cria na nossa mente também? Frases, eu não tenho disciplina, eu não tenho a capacidade, eu não vou conseguir ler, eu não vou conseguir entender os conceitos, eu não vou conseguir fazer os exercícios. E aí você vai simplesmente usando essas desculpas para estar procrastinando as tarefas que são importantes. Mas o primeiro passo para mudar tudo isso é justamente entender que nós funcionamos dessa maneira, porque a partir do momento que nós entendemos como o nosso cérebro funciona, nós temos a possibilidade de enganar o nosso cérebro para estar agindo no nosso dia a dia. E uma regra que, quando eu percebo que as minhas clientes estão agindo dessa maneira, que eu passo para elas, para quem não sabe, eu tenho um acompanhamento individualizado, onde eu ajudo mulheres a tirar os seus sonhos do papel, a vencerem a procrastinação. E se você quer saber mais informações sobre esse acompanhamento individualizado, o link eu sempre deixo aqui embaixo na descrição, então me chama lá para a gente conversar, trocar mais ideias. Mas seguindo o nosso vídeo aqui, quando eu percebo que está acontecendo isso, eu passo a regra dos 5 minutos. O que é essa regra dos 5 minutos? É você se comprometer em realizar uma atividade por 5 minutos. Seja uma leitura, seja assistir uma aula por 5 minutos, ir lá na academia e se exercitar por 5 minutos, ou começar o seu projeto por 5 minutos. Qualquer atividade que você tenha, faça por pelo menos 5 minutos. Só que 5 minutos parece tão ridículo que o nosso cérebro até parece, haha, até parece que vai adiantar, eu vou até fazer aqui porque tá muito fácil. Então você engana, ele não percebe que você está executando uma tarefa que normalmente ele julga como difícil, ele acha que é fácil porque vai ser rápido. Então você diminui o tamanho da tarefa percebido pelo cérebro. Ela não parece mais ameaçadora, ela não parece que vai gastar toda a sua energia porque é só 5 minutos. Então ela parece fácil e assim ele não liga aquele alerta para você adiar. Ele não vem te sugerindo desculpas, distrações. Então não há a resistência para você começar a sua leitura, o seu treino. E não fica pensando aí, quando você vai executar essa regra dos 5 minutos, faço, não fica planejando muito. Vai lá e faz. Porque essa é a parte importante, você fazer esses 5 minutos. Porque o mais difícil sempre vai ser o começar, é vencer essa barreira inicial, essa resistência que o nosso cérebro cria para estarmos fugindo ali da tarefa. Então, se você conseguir esses 5 minutos, fica muito mais fácil você conseguir mais 5, porque aí você já leu por 5 minutos. Às vezes tu tá tão empolgada na leitura que você vai dizer assim, mas eu vou ler mais 3 páginas aqui para acabar o capítulo, ou vou terminar essa aula aqui porque ela tem 8 minutos. Então você assiste um pouquinho mais. Ou se você já está lá na academia, você, eu vou fazer mais um exercício. Aí você fez aquele outro exercício e pensa assim, vou fazer mais um, já tô aqui, já suei, já tô cansada, já vou ter que tomar banho igual e me arrumar tudo de novo. Então você vai lá e faz mais um pouquinho. É porque você venceu a inércia inicial.
E aí o teu cérebro olha assim, mas nem é tão ruim, até divertido aqui ler. Olha quanto conceito interessante. Ele começa a ver que aquela tarefa não é ruim, não é difícil. E aí você tem a possibilidade de parar, de adiar as tarefas que são importantes, aplicando essa regra dos 5 minutos. E se você realmente deseja vencer a procrastinação, entender com mais profundidade como o nosso cérebro age, mais técnicas também para você parar de adiar aquilo que é importante para você, como eu comentei no início desse vídeo, eu gravei um aulão sobre como vencer a procrastinação e disponibilizei lá no grupo exclusivo. Então, se você ainda não faz parte, clica no link que está aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário e faz parte, porque você não vai se arrepender. Eu realmente compartilho os conteúdos que vão te ajudar a tirar os seus sonhos do papel lá no grupo. E essa regra dos 5 minutos, toda vez que você realiza ela, você está provando para si mesmo que você tem a capacidade. E quando você cria ali uma evidência, olha só, aqui eu fui lá e fiz a leitura, eu fui lá e estudei, eu fui lá e fiz a dieta, eu iniciei o projeto, você cria uma evidência que sim, você tem a capacidade de realizar as coisas. E isso vai fortalecendo a sua confiança. E quanto mais você fortalece a sua confiança, menos você vai estar adiando as coisas do seu dia a dia. Porque quando você começa a criar o hábito de estar sempre comprometido com aquilo que é importante para você, tudo aquilo que você repete muito nas suas vidas, isso se fortalece. Então, se você está sempre fortalecendo o hábito de se distrair, de fugir das tarefas, você cria o hábito de sempre desistir das coisas. Agora, quando você cria o hábito de pelo menos fazer 5 minutos da sua atividade, você assistir a aula por 5 minutos, você fortalece o hábito de ir lá e fazer. Mesmo que esses 5 minutos que você vai fazer não sejam perfeitos. Mesmo que você vá lá assistir a aula, você não consiga prestar atenção em nada e no dia seguinte você tenha que revisar, vai lá e faz para fortalecer o hábito. Às vezes a gente pega o livro aqui e lê 2, 3, 4 páginas e não entendeu nada, mas você está fortalecendo ali aquele hábito, aí no outro dia você relê novamente. Porque sim, tem aquele dia que está mais difícil de prestar atenção, que está mais difícil de entender os conceitos, que você está realmente mais cansada, mas se force a fazer. Mesmo que você tenha que revisar novamente, mesmo que não saia a melhor leitura, mesmo que não renda tanto quanto nos outros dias, mas faça para fortalecer esse hábito e fortalecer também a sua confiança, porque isso vai te ajudar a tirar os seus sonhos do papel. E eu quero saber aqui agora o que você achou dessa regra dos 5 minutos. Se você já conhecia, já aplicava ou vai começar a aplicar a partir de agora, me conta aqui nos comentários. Seus comentários são muito importantes porque me ajudam a continuar trazendo conteúdo aqui para vocês, a conhecer um pouquinho mais de vocês e trazer aí conteúdos que realmente vão ajudar a vencer os desafios do seu dia a dia. E eu vou deixar um vídeo aqui sobre como planejar o seu próximo ano, porque o planejamento também é algo fundamental para você não ficar procrastinando as suas tarefas. Então, clica e segue assistindo que ele vai te ajudar. E se você chegou até aqui, compartilhe esse vídeo com um amigo aí para abençoar a vida dele. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aí para receber os próximos vídeos em primeira mão. Um abraço e até mais!